Graça e paz sobre a tua vida. Como recebemos o reino de Deus? Essa é uma questão muito importante. E são coisas simples da nossa vida que a gente precisa entender, compreender e aceitar. Existe um aspecto muito importante que Jesus, comentando e falando, isso lá em Lucas 18, 16 e 17, diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, ou seja, as crianças, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Qual é a característica das crianças com relação aos pais, com relação a pessoas mais velhas? Simples aspecto de dependência completa, de reconhecimento que é uma fonte para suprir as necessidades. Estou com fome, quem procura? Meu pai. Estou com frio, quem procura? Meus pais. E assim é a vida, ou seja, aos avós, aos tios, com quem estiver. Ele confia, ele descansa, ele não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com a fome que virá mais tarde. Ele se preocupa com o momento, com a necessidade do momento. E busca na fonte, naquele que sabe que irá suprir. Na realidade, é assim que devemos receber o reino de Deus. Dependemos inteiramente de Deus, do Pai, dependemos inteiramente dele, sabendo que ele provê todas as coisas, que ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Não precisamos viver ansiosos, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, não precisamos preocupar com o que nós vamos vestir ou comer. Isso que a gente precisa entender. Preocupar com aquilo que a gente precisa naquele momento? Não. Nós recorremos à fonte daquele que irá prover as nossas necessidades. Nós precisamos aprender a viver dessa maneira, a entender que essa é a vontade de Deus. Vivemos na dependência completa do Pai, sabendo que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para suprir a necessidade dos outros. Nós não vivemos por nossas carências, nós não podemos viver por nossas necessidades, achando que Ele é a fonte para resolver tudo, não só o de hoje, mas do futuro, e que Ele é o que irá resolver toda a parada para nós. Mas como crianças, dependemos, sabemos e temos a certeza que Ele irá suprir. Mas precisamos viver baseado naquilo que Jesus falou. Ele falou de veste, Ele falou de comida, Ele não falou de outras coisas. E são essas coisas que Deus irá suprir sem que nós nos preocupemos. São essas coisas que nós necessitamos. As outras, não precisamos. Não precisamos viver com uma ideia e nem com um desejo consumista de ter as coisas, de desejar além daquilo que nós necessitamos. Nós precisamos viver de maneira simples, a entender que aquilo que nós necessitamos no dia a dia é básico e será suprido, cuidado de maneira tão especial por Deus. Mas Ele não está preocupado com os nossos desejos egoístas e nem com as nossas cobiças. Nós precisamos, como filhos, entender que toda a abundância, tudo aquilo que vem a mais, é para vivermos e praticarmos a justiça de Deus, repartirmos com quem precisa. Não é para vivermos na busca dos nossos desejos egoístas. Se nós entendermos isso, se compreendermos essas coisas, nós vivemos o reino de Deus da maneira que agrada ao Pai, da maneira que o glorifica, que o honra. Que a gente possa aprender sobre isso, pensar sobre isso e viver como criança, receber o reino de Deus como uma criança, na inteira dependência daquele que pode suprir tudo que nós precisamos. Que a gente possa crescer nisso, que a gente possa ser modelo para isso e ensinar outros a viver dessa maneira para a glória e louvor de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.